Olá, meu nome é Elenildo e agora eu vou apresentar para vocês o meu trabalho. Então, vocês sabiam que ao longo da evolução existe uma batalha entre patógenos e hospedeiro pelo controle? Vocês sabiam como que a planta ela consegue responder ao ataque patogênico? Então, a planta ela tem dois sistemas básicos, o PTI, que é esse sistema no qual existem moléculas conservadas que são reconhecidas, que desencadeiam então o sistema de defesa, como a ROS, né, que é a espécie reativa de oxigênio, ou então os próprios genes de resistência. A gente tem também a ITI, que é a imunidade desencadeada por efetor. Então, efetor eles são então secretados por patógenos dentro do citoplasma, que então buscam algumas proteínas específicas para então tentar desabilitar o sistema de defesa. A planta reconhece e responde tanto com resistência normal quanto com a resposta de hipersensibilidade. Com isso, o que são efetores? Então, os efetores eles são basicamente proteínas que são ricas em repetições de cisteína, acima de 2%, e também elas são secretadas, por isso elas possuem um peptídeo sinal de secreção. E essas características são então utilizadas por alguns softwares para então conseguir predizer o efetoroma de cada uma das espécies. Mas o efetoroma, o que é o efetoroma? Então a gente tem o proteoma, que são todas as proteínas de um patógeno. A gente tem o secretoma, que é um subconjunto do proteoma. E dentro do secretoma a gente tem um subconjunto de proteína, que é então o efetoroma. Então são todos os efetores que os patógenos utilizam para tentar colonizar a planta. Pois bem, o efetoroma então ele é muito dependente do estilo de vida. Se o patógeno é necrotrófico, biotrófico, biotrófico, também é muito dependente a nível de estirpe. Então, a nível de isolado, ela tem um repertório diferenciado, portanto são efetores espécie específica. E isso ele vai refletir a sua história evolutiva em contato com o patógeno. E por isso a gente consegue então elencar ou classificar esses efetores tanto em core, que são os efetores que são altamente conservados. Se você pegar todos os patógenos, no caso os fungos, provavelmente eles irão ter grande quantidade de efetores que são compartilhados, porque desempenham papéis muito específicos, não específicos, mas essenciais para a sobrevivência do patógeno. E tem aqueles conjuntos que são mais específicos da espécie ou do isolado, para então conseguir colonizar o ambiente em que ele está hospedado. Com isso, nosso objetivo foi fazer uma análise comparativa entre essas 4 espécies de Fusarium, utilizando então 2 formas especiais para observar essa divergência mais próxima evolutivamente, e a Graminearum aqui que é a mais distante. Então a genômica comparativa foi feita com o gênero Fusarium. Para realizar esse experimento, a gente então utilizou a base de dados Assemble e o Microcosm para pegar o proteoma e o arquivo de anotação GFF3. Utilizamos esses 2 softwares aqui para, respectivamente, obter o secretoma e, a partir do secretoma, o efetoroma com o Effector P. E utilizamos o OrthoVen3 para fazer a análise comparativa tanto para a ortologia, para a filogenia, a colinearidade e a expansão e contração dos genes ao longo da evolução. Então, como resultado aqui, a gente tem essa figura que mostra os grupos de genes ortólogos que são compartilhados entre todos as 4 espécies. Então aqui é a chamada de core effector, ou os efetores core compartilhados entre todos. Temos também aqui um grupo que é compartilhado apenas entre as formas especiais, tanto cubensis quanto lycopestis. Temos também aqui uma que é compartilhada entre o Fusarium graminearum e as 2 formas especiais. E temos também um que é compartilhado apenas entre, por exemplo aqui, apenas entre as espécies de Fusarium oxysporum, forma especial, tanto cubensis quanto lycopestis, e também a oxysporum. Podemos ver também que existem, neste caso aqui, que são compartilhadas apenas entre essas
formas especiais, mas também que são exclusivas para o Oxysporum, que é exclusiva para a Graminearum, que é exclusiva para a Cubensis e é exclusiva aqui para Lycopestis. Então existem esses repertórios de efetores entre elas. Aqui apenas mostrando um diagrama de Venn, que 184 grupos de efetores são compartilhados entre as 4 espécies. Na filogenia a gente tem então aqui que realmente foi comprovado que existe uma distância menor entre a Cubensis e a Lycopestis, ou seja, Physaroxysporum, forma especial Cubensis e Lycopestis, e que existe uma distância maior entre essas e a Graminearum. Então comprovou que existe essa diferença. Quanto à contração e expansão de efetores ao longo da evolução, a gente observa que o último ancestral comum entre o Physaroxysporum, forma especial Cubensis, e o Lycopestis, não houve nem contração, nem a expansão, nem contração de genes, de efetores, mas por outro lado, quando a gente observa a forma especial Cubensis, ela ganhou um grupo de efetores e perdeu 18 ao longo da evolução, enquanto que a Lycopestis ela ganhou 10 grupos de efetores e perdeu 27. Quando a gente compara aqui com o Physaroxysporum, ele ganhou 6, perdeu 37, 34, e o Physarograminearum, quando compara aqui o último ancestral comum, ele não perdeu nenhum e não ganhou nenhum e perdeu 2. Já na colinearidade, a gente observa que a parte de cima aqui seria o Oxysporum, Physaroxysporum, aqui a Cubensis e a Lycopestis, no qual a gente observa que aqui são os cromossomos. Então o cromossomo 11 ele tem um bloco sintênico com o 8 da Cubensis, assim como ele também compartilha o bloco sintênico, né, de efetores entre o 13 e o 14. Quando se compara o Cubensis e a forma especial Lycopestis, 3 cromossomos tiveram blocos sintênicos compartilhados entre eles dois, no qual o 3 compartilhou com o 2, o 6 compartilhou com o 8 e o 15 com o 12, mostrando então que eles têm uma história evolutiva bem interessante. Como conclusão, a gente tem que existem esse grupo conservado entre todos, existe também exclusivo para formas especiais e também um grupo que é exclusivo de cada forma especiais, e que esse achado aqui ele ajuda a entender a dinâmica evolutiva desses efetores e que isso ajuda a aumentar o conhecimento para então pesquisar futuras formas ou estratégias de controle.